E nessa noite nós estamos diante da ceia do Senhor, diante da mesa do Senhor. E eu quero, junto com você nesta noite, queridos, trazer à nossa memória esse período, este momento glorioso, aonde Jesus, junto com seus discípulos, puderam ali compartilhar, mas pesquisando e estudando a palavra do Senhor, eu vi que, por mais que o momento fosse glorioso, existia por trás algumas situações, existia por trás de todo aquele cenário, existia ali, na vida de cada um, grande expectativa. Eu quero falar com você nesta noite sobre isso. Abra comigo em Lucas 22, por favor. Mas uma coisa é certa, diante da mesa do Senhor, a bênção para mim e para você, para mim, para a tua casa, para os nossos lares, em nome do Senhor. Lucas 22. Então, algo que você encontre, eu vou te pedir, por favor, se coloque de pé. E lembrando, celular, por favor, desligue celular, ou no mínimo coloque no vibracal. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Diante da mesa do Senhor, a bênção para mim e para você. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Grave isso, diante da mesa do Senhor, a bênção para mim e para você. Em nome de Jesus. Lucas 22, do versículo 7 até o 13. Está escrito assim. Todos encontraram? Está escrito assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide, preparar-nos a Páscoa, para que ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, ali fazei os preparativos. E versículo 13. E seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Amém? Curva a sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra pode trazer vida aonde a morte já foi decretada. A Tua palavra, Senhor, pode restaurar corações, pode restaurar, meu Deus, situações. Por isso, meu Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela vá de encontro ao coração agora de cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. E que, Senhor, vá além. Porque essa pessoa está aqui hoje representando também familiares. Eu sei que essa palavra hoje pode, meu Deus, tocar no coração deste homem e desta mulher. E no momento que ele e ela estiver pensando em um familiar que precisa também dessa mensagem, eu sei que o Senhor é poderoso para alcançar esta pessoa também e manifestar o Teu poder sobre a vida dos nossos familiares. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa que está aqui diante da mesa do Senhor. Meu Deus, que assim como os discípulos foram preparar a mesa do Senhor e experimentaram ali um momento, meu Deus, mágico, um momento que o Senhor os abençoou poderosamente, eu quero declarar isso sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, que todos serão abençoados poderosamente, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E se você crê, diga: eu creio, eu tomo posse, em nome do Senhor. Aleluia. Pode tomar teu assento, por favor, meu querido. Glória a Deus. Amados,
eu quero que você imagine comigo, tente imaginar comigo toda situação, tudo que pode ter envolvido este momento, aonde Jesus, ele ordena aos seus discípulos para prepararem ali a ceia do Senhor, a Páscoa, o Pessá. Jesus, ele diz: Pedro, João, eu tenho uma ordem para vocês. Eu quero que vocês vão até a cidade, e na cidade ali, vocês vão observar um homem, e não é qualquer homem. Este homem estará levando um pote de água. Então, logo que vocês avistarem esse homem, vocês vão segui-lo. E quando chegar na casa onde este homem entrar, vocês ali vão procurar pelo proprietário, pelo dono da casa, e vocês vão perguntar para o dono e dizer para ele onde é o lugar, o local, aonde nós podemos preparar a ceia, porque o mestre mandou. E então o dono, ele irá apresentar para vocês um cenáculo, um ambiente todo mobiliado, e ali vocês então irão preparar o Pessá, a Páscoa. E queridos, aspectos incomuns. Primeiro ponto da mensagem que eu quero apresentar para mim e para você aqui nesta noite. Diante da onisciência de Cristo, qual é o nosso grau de obediência? Quando os discípulos receberam essa ordem de Jesus, Jesus meio que já premeditou para eles o que eles iriam encontrar. Jesus, de certa forma, disse para eles: olha, vocês vão até a cidade, vocês vão encontrar esse cenário. Vocês vão encontrar exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Então eles foram debaixo de uma profecia, debaixo de uma palavra de Jesus. Eles poderiam ter imaginado, questionado: mas como que Jesus sabe disso? Como que Jesus sabe que lá na cidade vai ter um homem carregando? Porque é um aspecto incomum. Porque carregar pote de água, o cântaro d'água, isso aí era papel para as mulheres, não era papel dos homens. Então, um aspecto incomum. Eles sabiam que quando chegasse na cidade, eles não teriam que olhar para a mulher, eles teriam que buscar homens. E com esse aspecto diferenciado, um homem que estivesse carregando um pote de água. Então, diante da onisciência de Cristo, Jesus, sabendo de tudo o que estaria por acontecer, eles obedecem. Eu quero dizer que obedecer a palavra do Senhor, quando o Senhor já está nos direcionando à vitória, eu quero dizer que é muito simples, é muito fácil. Quando eu e você recebemos uma palavra de Deus, quando o Senhor usa alguém para dizer: amado, faça exatamente desta forma que Deus tem vitória para a tua vida. É muito fácil cumprir. Como se Deus falasse ao meu coração, ao teu coração, dizendo: olha, suba ao monte, jejue, faça exatamente desta forma, que no final eu tenho vitória, a resposta virá para a tua vida. Qual é o nosso papel? É tão somente obedecer. Então os discípulos, diante de uma palavra direcionada por Jesus, eles simplesmente obedeceram. Falou: vamos até a cidade. Por quê? É muito fácil. Nós tão somente vamos ter que observar. E o homem que nós vemos ali carregando um pote d'água, opa, é o sinal. E eles foram. E no versículo 13, diz que eles encontraram exatamente a cena que Jesus já tinha predito. Ou seja, Jesus, ele enxergou tudo lá na frente que estaria acontecendo. Os seus discípulos foram lá e encontraram exatamente o que Jesus disse a eles. Então, os seus discípulos, eles encontraram alguns aspectos incomuns. O homem carregando o pote d'água. E também, Jesus, ele diz aos seus discípulos assim: vocês vão preparar. E Jesus disse para ele: vocês vão preparar num local específico. Quando os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, onde o Senhor quer que nós venhamos preparar o Pessá, a Páscoa? Eles estavam dizendo: Senhor, na casa de quem nós vamos celebrar a Páscoa?
Na casa de qual família nós vamos celebrar o Pessah, a Páscoa do Senhor? Mas Jesus está dizendo para eles agora, não, hoje vai ser diferente. Hoje não vai ser na casa de Pedro, hoje não vai ser na casa de João, de Tiago, olha, quanto menos na casa de Mateus. Hoje será um lugar reservado para nós. Então Jesus diz para eles, hoje é comigo e com cada um de vocês. Então Jesus, ele tinha preparado uma mesa para ele e para os seus discípulos. Então eu quero dizer nesta noite que Jesus, o Senhor, ele tem preparado aqui para nós uma mesa para cada um de nós. E é onde o Senhor também habita. Amém? Porque o Senhor está no nosso meio. Então ele tem preparado essa mesa para mim e para ti. Para que nós pudéssemos ter um momento com ele. Então, alguns aspectos incomuns. Eles iriam encontrar um homem carregando um pote de água. Eles também não iriam celebrar junto com as suas famílias. Agora eles iriam celebrar somente entre eles. E eles somente estão obedecendo. Jesus está mandando, vamos fazer. E eles então preparam todo o processo da Páscoa. E eu gostaria que você acompanhasse comigo ainda mais, versículo 14 em diante. Olha só, versículo 14. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Olha só que o cenário, ele começa a mudar. Porque, ao mesmo tempo que o coração de todos estavam ali com uma grande expectativa, agora Jesus, ele começa a mudar o tom da conversa. Jesus começa a trazer uma informação para cada um dos discípulos, que vai mexer com cada um deles. Então, versículo 15 diz, no final, antes da hora do meu sofrimento. O 16, pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou, tomai do cálice e compartilhai, e partilhai entre vós. Pois vos declaro que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, olha, é chegado o momento do meu sofrimento. E eu desejei muito este momento. Ou seja, vocês estão compreendendo, como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, vocês estão compreendendo por que vocês não estão celebrando com as suas famílias, mas hoje é um dia especial entre nós? Porque eu desejei muito este momento. Eu quis muito estar com vocês reunidos, porque chegou a hora, e eu sei que a hora é esta do meu sofrimento. E eu quero que vocês estejam juntos comigo. Então Jesus, ele chama os seus discípulos para perto, para compartilhar este momento, porque ao mesmo tempo que eles estão ali diante da mesa, vivendo este momento mágico, Jesus quer transmitir para cada um deles, informações preciosas e importantes, que eles tinham que captar, que de repente lá celebrando junto com a família, eles não teriam este momento único, este momento tão próximo. Então Jesus, ele vai continuar dizendo, versículo 19, e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando, isto é meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando, este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa.
O Filho do Homem certamente vai, conforme que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E no versículo 23, olha só o que diz. A partir de então, começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Então imagine todo o cenário. Todos eles estão diante da mesa. Imagine o ambiente. Imagine como está este ambiente. Jesus, com o seu coração desejoso por este momento, mas sabendo que o sofrimento estava às portas. Judas, por outro lado, já tinha combinado com os fariseus, com os judeus, de entregar a Jesus. Então Judas também está diante da mesa com o coração aflito, com o coração ali, aguardando o momento de tudo isso acontecer. Os demais discípulos agora, eles também começam a questionar um com o outro. Jesus está falando que vai partir, mas espera aí, se isso acontecer, quem de nós será o maior? Ou seja, se Jesus partir, quem que vai assumir a frente? Quem vai ser o líder? Quem que vai tomar agora as rédeas da situação? Quem vai estar à frente? Jesus, observando tudo isso. Todos estão diante da mesa. O ambiente é completamente tomado por muitos sentimentos. E o interessante, Jesus é o único que tem condições de observar e captar tudo o que se passa em cada coração. E isso é glorioso, porque eu vou sempre te lembrar, querido, nessa noite, nós estamos diante da mesa do Senhor. E de repente o que se passa no teu coração, no meu coração, você pode ter chegado aqui com um turbilhão de sentimento, de emoções. Você pode ter chegado aqui nesta noite com problemas, com situações a se resolver. Você pode ter chegado aqui nesta noite pensando, meu Deus, eu estou aqui, mas tanta coisa por se resolver lá em casa, no trabalho, amanhã, segunda-feira. E Jesus, ele está aqui no nosso meio, sondando cada coração. Ele sabe o que se passa na minha vida, na tua vida, no coração de cada um de nós, meus amados. E diante da mesa do Senhor, quero te lembrar uma vez mais, há bênçãos para a minha vida e para a tua vida. Então não importa a maneira que você possa ter chegado aqui, o que Jesus tem para nós é muito maior. É muito maior, muito mais elevado. É simples e fácil obedecer a Jesus quando Ele nos direciona para algo, ainda que tenha aspectos incomuns, mas que nós sabemos que lá no final a resposta virá. É simples, é fácil, é muito bom, é gostoso. Mas quando a conversa muda, e quando Jesus começa a falar de sofrimento, de um preço a ser pago, aí muitas vezes a gente começa a recuar. Muitas vezes nós queremos uma posição, um cargo mais elevado que nos favoreça. Judas está ali preocupado, como que isso vai se dar? Quando que vai acontecer logo? Eu tenho que resolver logo essa situação. Eu já entreguei ele, já recebi. Olha, eu não vejo a hora disso tudo acabar. Então Judas, junto com seus discípulos, eles, cada um ali com a sua mente trabalhando, cada um ali com a sua mente preocupada, e Jesus sondando tudo, Jesus observando tudo que estava acontecendo no coração dos seus discípulos. Vá comigo lá em João, por favor. João capítulo 13. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A atmosfera naquele cenáculo, meu amado, minha amada, por mais que a cena pareça ser gloriosa, a atmosfera, ela era turbulenta. Por mais que a cena possa ser gloriosa, o que se passava na mente e no coração de cada um ali, querido, eram
muitas e muitas informações, tormentos, preocupações, questionamentos. E Jesus está observando tudo isso. Jesus desejoso em voltar para o Pai. Judas tenso, porque já o tinha traído. Os discípulos querendo saber quem seria agora o novo líder. E diante de toda essa agitação, Jesus, ele se levanta. E Jesus, ele enrola uma toalha na cinta. E Jesus que sonda cada coração. Jesus, ele vai fazer um ato que nenhum dos discípulos esperava. Jesus, ele se ajoelha e ele começa a lavar os pés de cada discípulo. Enquanto o coração dos discípulos, eles estavam se perguntando, quem será o maior? Quem vai tomar a frente agora? Jesus está falando de sofrimento, que ele vai voltar para o Pai, mas nós vamos ficar, e quem será o novo líder? Enquanto eles estão preocupados em quem será o maioral, Jesus agora ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Eu gostaria que você acompanhasse isso comigo. Capítulo 3, versículo 1 do Evangelho de João. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, olha só o coração de Judas naquele momento, todos ali na mesa. Versículo 3. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus, e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão, Pedro, que lhe disse, Senhor, vais me lavar os pés? E respondeu-lhe Jesus, o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. E disse-lhe Pedro, Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Versículo 9, rogou-lhe então Simão Pedro, Senhor, lava-me não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E explicou-lhe Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo. E por isso disse, nem todos vós estáis limpos. Amém? Então Jesus, ele faz agora uma cena, um ato inusitado. Os discípulos estão ali, se perguntando, questionando, quem será de nós que vai tomar a frente? Jesus vai voltar para o Pai, ele está falando, ele está dizendo isso para nós. Judas está caladinho, pensando, meu Deus, eu já o traí, quando isso vai acabar? Quando essa ceia vai terminar? Quando os soldados virão? Judas está ali no cantinho também, tenso. Os discípulos estão se questionando, quem vai ser o novo líder? Jesus se levanta e tem ali a atitude agora de começar a lavar os pés dos seus discípulos, ensinando a eles, a cada um dos seus discípulos, a humildade. O papel do líder não é ser servido, mas o papel do líder é servir. Então Jesus, ele começa a ensinar aos seus discípulos que o verdadeiro líder não é aquele que recebe, mas sim aquele que dá. E Jesus lavando os pés dos seus discípulos, quando então ele chega diante de Pedro, Pedro diz, Senhor, vais lavar os meus pés? Ele diz, sim, você não vai compreender nada agora, mas depois você vai entender o que eu faço. Ele diz, não, Senhor, jamais, eu não vou permitir isso. Porque Pedro olhava para Jesus e falava, não, ele é soberano, ele é o meu mestre,
E Jesus está ensinando a ele: por que vocês estão questionando então qual de vocês será o maior? Jesus está ensinando a eles ali, queridos, o papel da humildade na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E Pedro, olhando para Jesus, ele diz: Senhor, então, não lava só os meus pés, lava também, lava-me por completo. Jesus, versículo 10, olha só: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Ou seja, Jesus, ele sabia que Judas, por mais que tenha sido batizado, por mais que tivesse uma aparência de limpinho, bonitinho, Jesus sabia que aquele estava sujo por completo. Mas Jesus está lavando os pés de todos. E os que estavam discutindo sobre quem seria o maior, Jesus está lavando os pés, dizendo para eles: olha, vocês todos já estão limpos. Ou seja, vocês todos já foram batizados. O coração de vocês já se encontra limpo. Mas cuidado. E o cuidado está no lavar dos pés, queridos. Diga assim comigo: o meu pé me leva para onde eu quero. Amém ou não é verdade? Seus pés te levam para onde você quer. E existia o hábito de, toda vez que eles fossem entrar no lar, na casa de alguém, existia água, bacia do lado de fora, para que eles pudessem lavar os pés antes de entrar na casa de alguém. Porque naquela região, eles andavam muito, e os pés, quando eles chegavam para entrar na casa de alguém, tinha que ser lavado, porque senão eles iriam sujar a casa, o ambiente da pessoa. Então era a tradição deles, costume deles, lavar os pés. Só que o Senhor está nos ensinando aqui também, querido, que você, nós não podemos entrar na vida das pessoas de qualquer forma. Porque os nossos pés trazem sujeira. Por mais que eu e você nos declaremos limpos, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, mas cuidado aonde você anda, e cuidado principalmente quando você for entrar na vida de alguém. O que eu quero dizer com isso? Cuidado, querido, por onde você andou, e quando você for falar, conversar com alguém, muito cuidado, porque você aparentemente pode estar limpo, mas os seus pés imundos, você pode começar a proferir, falar daquilo que não cabe a você. Porque não cabia a nenhum dos seus discípulos dizer: quem de nós seremos o maior? Não cabia a nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum deles poderia dizer: olha, eu vou ser o escolhido. Eu vou assumir o lugar de Jesus como líder no nosso meio. Não cabia a nenhum deles. Então Jesus passa a lavar os pés de cada um deles, dizendo: humildade. Humildade e cuidado. Para mim e para você, cuidado. Cuidado por onde você anda, e cuidado quando você for entrar na casa de alguém. Ou seja, cuidado quando você for entrar na vida de alguém, ministrar alguém, falar de alguém, falar com alguém. Cuidado, porque a sua boca muitas vezes não vai proferir daquilo que está no teu coração, mas pode proferir da imundícia que está nos teus pés, pela falta do cuidado de, antes de entrar na casa, na vida de alguém, lavar os pés. Então Jesus, ele está ensinando humildade, mas Jesus está ensinando também cuidado. Cuidado, porque nós temos por costume lavar os pés antes de entrar na casa de alguém. Então, por mais que estejais limpos, cuidado. Os pés precisam ser lavados. Amém? Os pés precisam ser lavados. E diante da mesa do Senhor, imagine comigo, tudo isso está acontecendo, queridos. Jesus, ele ansiou por este momento, ele desejou muito. Existia uma expectativa muito grande no coração de Jesus por este momento.
Por mais que a cena que nós vemos muitas vezes em quadros, né, o quadro da ceia, e nós olhamos e falamos, meu Deus, esse momento deve ter sido glorioso. Mas por trás, tudo isso estava acontecendo. Toda esta cena estava acontecendo. Então tudo isso não poderia acontecer no lar, na família, na casa de um deles. Tinha que ser reservado. Então, diante da mesa do Senhor, é o momento para o Senhor tratar de mim e de você. Amém? Diante da mesa do Senhor é quando Ele deseja aproximação. É quando o Senhor diz, meu filho, minha filha, eu te quero mais perto. Mas não somente para nós termos um momento glorioso, mas porque eu preciso tratar algumas arestas na sua vida. Eu preciso tratar algumas arestas na sua vida. Todo mês nós temos ceia, sim ou não? E todo mês, quando nós chegamos diante da mesa do Senhor, a Bíblia pede o que para nós? Examine-se o homem a si mesmo. Senhor, eu preciso lavar então os meus pés? Sim. Examine meu irmão, minha irmã, durante todo esse período, esse mês. Por onde você tem caminhado? Como estão os seus pés? Quantas e quantas pessoas você encontrou no caminho? E como estavam os seus pés durante esse momento? Então o Senhor, Ele traz à nossa memória que nós precisamos lavar os nossos pés, para que não só o coração, o corpo possa estar lavado, mas também os nossos caminhos diante do Senhor e diante das pessoas possam ser retos, possam ser dignos. Amém? Sabe quando a pessoa olha para você e diz, olha, amado, você é um grande homem de Deus. Olha, eu conheço a tua vida, conheço o teu caráter. Olha, realmente, eu louvo a Deus pela tua vida. E você pode olhar para você e dizer, meu Deus do céu, mas eu sou tão falho. Meu pai, eu erro todos os dias. Mas a pessoa olha para você, não é por você, não é você. É simplesmente porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua vida e você está permitindo isso. Sabe, o Espírito Santo vai te ministrando, te ensinando, e todo dia você vai dizendo, amém, Senhor. Olha, não faça mais isso. Você diz, amém, Senhor. Eu vou corrigir isso. Estava fazendo aquilo de errado. O Espírito Santo fala, também deixa isso. Você diz, amém, Senhor. Ou seja, todo dia você está lavando os seus pés. Todo dia você está permitindo que o Espírito Santo de Deus esteja te moldando. E isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós estamos com os nossos pés limpos, queridos, nada pode nos segurar. Amém? Nada pode nos segurar, porque não há acusação de Satanás. Sabe quando o diabo ele tenta apontar o dedo para você e jogar tudo na tua cara, dizendo tudo de errado que você fez? Aí você olha para os teus pés, você olha para o teu coração e você fala, diabo, contra mim não há acusação. Contra mim não há acusação, porque o sangue de Jesus tem me purificado todos os dias. Eu tenho dado ouvido à voz do Espírito Santo. Eu tenho me corrigido, o Senhor tem falado comigo. Eu tenho procurado fazer o que o Senhor tem pedido a mim. Então não há acusação. E o inimigo ele pode se levantar quantas vezes for contra você. E você vai se levantar com uma autoridade diante dele e dizer, os meus pés estão limpos. A minha vida está limpa diante do Senhor. Porque Deus ele tem me tratado. João capítulo 20. Bendito seja o nome do Senhor. Os discípulos, queridos, eles aprenderam com o Mestre. Eles aprenderam com Jesus. Eles aprenderam o papel do líder, que não é de ser servido, e sim de servir, de dar a sua vida. Mas precisava ainda uma lição penetrar no coração dos seus discípulos. Porque quando Jesus ele fala do sofrimento, que ele, Jesus, iria ainda
padecer, sofrer, quando nós ouvimos, olha, fulano está sofrendo, nós tentamos muitas vezes nos colocar no lugar da pessoa, não é verdade? Mas quem está sentindo é somente aquela pessoa, é ou não é? Então, quando Jesus diz para eles, olha, eu vou sofrer, vai chegar um momento onde eu irei sofrer e muito. Então, os discípulos estão recebendo essa informação, mas não tem como eles absorverem isso na plenitude. Só que Jesus está ensinando eles que quando Jesus fosse para o Pai, agora eles, os discípulos, iriam assumir o papel e dar continuidade à obra. Ou seja, hoje o sofrimento é meu, mas saibam vocês que amanhã vocês também irão sofrer e precisam estar preparados. Então, quando Jesus está ensinando isso a eles, é como se eles ouvissem e exatamente nessa dimensão. Senhor, amém, nós compreendemos. Ou seja, mas quem está sofrendo ainda é Ele, não sou eu. E no capítulo 20 de João, versículo 19, olha só o que acontece. Depois que Jesus foi crucificado, Jesus então, ele ressuscitou, glória a Deus por isso. Mas Jesus ele encontra agora um outro cenário. No versículo 19 diz assim: então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos. De que forma, igreja? A portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então olha só o cenário que Jesus encontra. Jesus, na última ceia, ele ensina, instrui, diz aos seus discípulos para que eles estivessem preparados, que eles seriam revestidos da autoridade, do poder de Deus. Mas quando Jesus ele ressuscita, João 20, 19 registra que todos eles estão trancados, a portas fechadas, com medo. Todos eles estavam ali apavorados, amedrontados por causa das autoridades judaicas. Ou seja, nesse período, as autoridades começaram a varrer. Onde estivesse ali um discípulo, alguém que caminhou com Jesus, estavam aprisionados, estavam sendo presos. Então eles, com medo, eles estão reunidos a portas trancadas. Jesus, na mesa, disse para eles: eu desejei muito estar com vocês aqui, mas chegou o momento onde eu vou sofrer muito. E volta comigo lá, deixa marcado aí João 20, volta comigo lá em Lucas 22. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Lucas 22, 28 e 29. 28 e 29 de Lucas 22 está escrito assim: vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou o reino, ou seja, me deu o reino, eu os designo a vós. Ou seja, eu entrego a vocês. Ou seja, Jesus está dizendo para os seus discípulos, quando reunidos na mesa, Jesus está dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas o Pai, Ele me entregou um reino. E saibam vocês que esse reino eu estou entregando a vocês. Ou seja, vocês daqui por diante, vocês vão assumir o papel e vocês vão avançar com a igreja do Senhor, com o reino do Senhor. E quando eles viram Jesus ser preso, quando eles viram Jesus começar a realmente a sofrer tudo aquilo que ele disse que ia sofrer, os discípulos, eles fugiram.
Diz a palavra que Pedro ficou de longe observando. Os outros discípulos simplesmente desapareceram. E quando que eles aparecem novamente na história? Todos aqui em João 20, versículo 19. Eles estão reunidos com medo. Porque a palavra do Senhor, querido, ela se cumpre. Jesus não falou para eles, numa situação, ainda que incomum, mas que eles já estavam vendo a vitória, o que iria acontecer lá na frente. Jesus não disse para eles: vocês vão na cidade, vão encontrar um homem carregando um pote de água, sigam este homem, olha, vão chegar em determinada casa, pergunte para o dono da casa, aonde é o aposento para que possa preparar a Páscoa. E eles, isso é moleza. Isso é moleza. Por quê? Porque na cidade vai ter um monte de mulher carregando água, mas nós temos que tão somente observar o homem. Isso é fácil demais. Jesus, nós vamos. E eles vão e fazem exatamente, e vê acontecer exatamente da maneira que Jesus falou. E quando Jesus passa a dizer: olha, eu vou padecer, eu vou sofrer, e o reino que o Pai me deu, eu estou entregando a vocês. Ou seja, vocês também terão um alto preço a pagar. Então, é como se muitas vezes, isso acontece muito conosco, amados. O lado bom da coisa nós abraçamos e declaramos: eu tomo posse. Mas quando existe um preço a pagar, muitas vezes nós ouvimos por um lado e sai do outro. Mas toda a palavra de Deus se cumpre. Amém? Toda a palavra de Deus se cumpre. Então Jesus disse aos seus discípulos: o Pai me deu um reino, e esse reino eu estou entregando a vocês. Vocês vão dar continuidade. Existe um preço a pagar. E durante toda essa trajetória vocês aprenderam comigo. E lá em João capítulo 20, 19, Jesus aparece agora no meio deles. Eles estão trancados. E Jesus ministra sobre a vida deles: a paz seja convosco. Queridos, eu não sei você, mas isso já aconteceu muitas vezes comigo. Quando o coração perturbado, quando o coração temeroso, quando o coração preocupado, sabe, de dobrar o joelho e dizer: Senhor, e agora? E uma só palavra, sabe, não precisava de mais nada, mas uma só palavra, o Espírito do Senhor ministrava ao meu coração. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu comigo? Sabe, de eu dobrar o joelho e falar: Senhor, e agora? E Ele tão somente dizer: fique em paz. Fique em paz. Jesus aparece diante, no meio deles. Novamente Ele sonda o coração de todos. Novamente Ele observa o coração de todos. Todos estão apavorados. Todos estão com medo. Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja com tudo. Então eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite, querido, querida. Se você entrou aqui nesta noite, sabe, angustiado, preocupado, com muitas coisas por resolver, Senhor, e agora? Eu quero dizer o que Jesus declarou sobre a vida desses discípulos. Eu quero dizer sobre a tua vida, declarar sobre a tua vida: paz seja convosco. A paz seja convosco. E se você precisa dessa paz mesmo, feche os teus olhos agora. Eu declaro em nome de Jesus: a paz seja convosco. Senhor, em nome de Jesus, visita este coração, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, porque muitas vezes, ó Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, sim, com o coração angustiado, preocupado, temeroso. Muitas vezes, Senhor, nos colocamos na Tua presença para ouvir a Tua palavra, Senhor, desejosos, ó Pai, Senhor, por uma palavra como essa, que Jesus declarou aos seus discípulos, e que eu declaro sobre a vida de cada pessoa aqui, Pai. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, repouse sobre a vida de cada pessoa aqui nesta noite. Vai recebendo a paz do Senhor sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã.
Oh, Espírito Santo, vai trabalhando, Senhor, segundo a tua vontade, a tua direção. Vai ministrando cada coração, enchendo de paz, enchendo de confiança, Senhor. Ah, Pai amado, Pai querido, muitas vezes, Senhor, existe uma aparência de liberdade, mas só o Senhor conhece o coração e sabe que está aprisionado. Muitas vezes existe uma aparência, Senhor, mas só Tu sabes e conhece o quão aprisionada essa pessoa se encontra. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, vá de encontro agora com a Tua paz. Vá de encontro agora com a Tua paz, Senhor. A paz que muitas vezes ministrou meu coração, que aquietou a minha alma. Vá de encontro, Senhor, a esta vida, Pai. Ah, Senhor, e assim como mudaste a vida daqueles discípulos, assim como transformaste também, Senhor, por muitas vezes a minha vida, Senhor, transforma essa realidade agora. Senhor, muda esse cenário agora sobre a vida deste homem e desta mulher. Espírito Santo, vem com a Tua paz, Senhor, vem com a Tua paz. Oh, bendito, 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 bendito seja o Teu nome, Senhor. Vem com a Tua paz sobre nós, Pai. Vem com a Tua paz sobre nós, Senhor. Porque diante da mesa do Senhor nós sabemos que há vitória. Diante da mesa do Senhor nós sabemos que há confrontamento. Diante da mesa do Senhor nós sabemos, ó Pai, meu Deus querido, que há conserto, mas acima de tudo, diante da mesa do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai, ministra essa paz sobre cada vida aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre a tua vida. Eu declaro a paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, para que você possa sair deste ambiente fechado, para a liberdade que Cristo tem para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Deus, Ele me mostra mulheres que muitas vezes chegam dentro da sua casa. E a sensação é exatamente essa, de chegar num ambiente onde tudo se fecha, que não há paz, há perturbação. O Senhor me mostra como que uma mulher entrando na sua casa, e as portas, elas se fecham violentamente, batem as portas, e a opressão vem sobre a vida desta mulher, tentando tirar-lhe a paz. Mas o Senhor declara em nome de Jesus sobre a tua vida, que você vai chegar na sua casa, que este ambiente está sendo transformado. O Senhor me mostra um ambiente completamente branco. Nós sabemos que o branco é a representação da paz, sim. O Senhor me mostra o sol entrando pela janela. O Senhor, Ele me mostra, Ele preenchendo todo o ambiente. É a paz do Senhor. O Senhor visita o teu lar. O Senhor muda a situação e você sentirá paz na tua alma quando chegar na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, eu te glorifico, ó Pai. Eu te glorifico, Senhor, porque diante da tua mesa eu sei que há paz. Eu sei que há paz, eu sei que há paz. Bendito seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Para encerrar, queridos,
Diante da mesa do Senhor, nós recebemos um comissionamento. Diante da mesa do Senhor, nós recebemos uma responsabilidade. Amém? Diga comigo, diante da mesa do Senhor, eu recebo responsabilidades. Amém? Você quer saber qual é essa responsabilidade que recai sobre a minha vida e sobre a tua vida? O Senhor, quando Ele diz aos seus discípulos, lá em Lucas 22, versículo 29, quando o Senhor diz, assim como meu Pai me ortogou, ou seja, me entregou um reino, eu o designo a vós, ou seja, eu entrego a vocês. Versículo 30, para que comais ou bebais a minha mesa no reino de Deus, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. O Senhor está dizendo aos seus discípulos, olha, o que o Pai me entregou, eu entrego a vocês. E vocês, quando chegar aquele grande dia, vocês vão se assentar, comer e beber na mesa lá no meu reino. E nós estaremos assentados em tronos para governar as 12 tribos de Israel. O Senhor profeticamente está dizendo, eu estou entregando e dando a vocês autoridade para governar. Só que enquanto este grande dia não chega, o nosso papel é aqui, querido. O nosso papel como embaixadores do reino, como reis e sacerdotes, como homens e mulheres de Deus, autoridades nessa terra. Querido, nós temos autoridade para governar tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E o Senhor colocou uma casa, o Senhor colocou uma família, o Senhor colocou uma esposa, um esposo, o Senhor colocou filhos. O Senhor quer que você assuma o seu papel e governe bem a sua casa. Tudo aquilo que tiver as mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Ou seja, não esmoreça. Jamais permita que o medo venha dominar a tua vida, porque o Espírito do Senhor sempre trará paz ao teu coração para que você avance. Basta tão somente dobrar os teus joelhos e dizer, Senhor, eu preciso dessa paz. E é maravilhoso que quando o Espírito Santo ele vem, o Espírito Santo ele não só vem com a paz, mas a palavra diz que ele também é um espírito de ousadia. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo ele não só vem preencher a nossa vida com paz, mas ele diz também, levanta-te e anda. Nós recebemos a paz, mas ao mesmo tempo nós nos levantamos na autoridade do Senhor e começamos a caminhar no Senhor. E de vitória em vitória, de glória em glória, nós vamos caminhando com Deus. Então o medo não pode te dominar. Diante da mesa do Senhor, há bênçãos. Diante da mesa do Senhor, nós somos designados a cumprir com o papel que Ele já estabeleceu sobre a nossa vida. Você foi chamado para reinar. Então reine em nome de Jesus.